Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, no dia 27 de janeiro de 2013, ocorreu no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, o incêndio na Boate Kiss. E vamos analisar esse evento sob a ótica do sacrifício Illuminati. Provavelmente ocorreu naquele local. Tá aqui essa imagem. Vocês podem ver aqui, ó, esse logotipo aqui parece corresponder ao compasso e o esquadro da maçonaria. Você vai ver esses símbolos serem muito utilizados por aí. A coisa é velada. Aqui nós vemos o número 666 por causa da letra VAV, tá? Então isso aqui lembra muito o símbolo daquele energético lá, Monster, que temos até vídeo no canal aqui sobre isso. Isso aqui é o 666. E eu pesquisei aqui e achei algo muito estranho a respeito desse evento, tá? Tem um site que chama Vega Conhecimentos e ele mesmo pergunta assim: Boate Kiss, acidente ou sacrifício? Aí ele mostra uma foto de como ficou o ambiente da boate após o trágico evento. Então vou mostrar aqui para vocês. Boate Kiss, acidente ou sacrifício? Tá aqui a imagem, né? Então ficou desse jeito aqui, tá, pessoal? E ele então vai desenvolver o assunto e ele fala aqui: Boate Kiss 10 anos. E esse ano se completa 10 anos desse trágico e triste evento. E ele diz assim: incêndio na boate, acidente ou sacrifício ritualizado? Bom, pessoal, assim como ele mesmo fala aqui nesse site, há determinados assuntos que nós devemos tratar sob óticas que não são tratadas pela mídia de massa, pela mídia que quer apenas esconder ou apresentar uma outra face dos eventos, tá? Como se tudo o que acontecesse no mundo acontecesse por acaso. Acontece porque tem que acontecer, não é? Mas nós sabemos, e a palavra de Deus fala isso muito claro, que agentes humanos inspirados por potestades fariam muitas coisas prejudiciais à humanidade. E eu acho que esse evento se enquadra aqui nessa perspectiva. Ele está dizendo que atualizou o site com mais evidências, inclusive com a música do filme de Cazuza que passou na Rede Globo. Ele disse o seguinte, que depois da tragédia na Boate Kiss, a Rede Globo Illuminati de televisão, que ele diz aqui, transmitiu em sua programação o filme Cazuza, O Tempo Não Para, onde logo na primeira cena aparece o personagem cantando a música Smoke on the Water, da banda Deep Purple. Aí ele coloca a letra em inglês, tá? E ele coloca a tradução. Eu vou ler a tradução para vocês. Estavam lá no melhor lugar, mas algum estúpido com um sinalizador incendiou o local até o chão. Fumaça sobre a água, fogo no céu, fumaça sobre a água. Eles queimaram totalmente a casa de jogos. A casa ruiu com um som terrível. Funk Cloud correu para todo lado, tirando as crianças do local. Qual foi a intenção deles? Aí diz, né? Pulling kids out the ground. A letra fala isso. Tirando as crianças do local. Qual foi a intenção deles? Isso não aumenta a suspeita que tal tragédia foi premeditada? Tire suas conclusões. Então você não vai ver esse tipo de discussão na mídia, tá? Na mídia de massa. Eu comecei a ver a série, está passando na Netflix atualmente, e realmente, né, é uma coisa que comove, porque é muito triste saber que esse tipo de coisa ocorre, tá? Mas isso foi um sacrifício? Bom, ele tenta responder isso aqui. E no final das contas vai depender sempre de quem? De você, né? De você que está assistindo a esse vídeo ou lendo um texto a respeito do tema. Ele continua, ele diz assim: veja estas coincidências, que ele coloca entre aspas, sobre a tragédia que houve
em uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O incêndio, diz ele aqui, deixou mais de 230 mortos, além de inúmeros feridos. Ele coloca aqui uma imagem das pessoas lá, né, depois do ocorrido. Eu não vou colocar aqui para vocês, tá? Coisa realmente chocante, tá? Essa imagem mostra os corpos aglomerados em meio às cinzas e as pessoas aqui, né, que perderam a vida. Aí ele diz: sei que pode soar um pouco impróprio tratar este evento desta forma, mas como este site aborda temas e assuntos que não estão na mídia comum, acho importante publicá-los. A mesma coisa, né? O nosso canal trata de assuntos que você não vai ver na mídia de massa, tá? Aí ele pergunta: será que este incêndio foi premeditado? Aí ele mostra uma coincidência. Isso aqui realmente é interessante, tá, pessoal? Entre aspas, é interessante porque é uma coisa, é legal. Claro que não, né? Mas é uma coisa que coloca a pessoa para pensar. Ele diz aqui, ó: lembrando que o dia 27 de janeiro foi quando ocorreu o evento, e 2 mais 7 é igual a 9, e nós sabemos que para os ocultistas o 9 significa também o 6, porque pode ser o 6 invertido, para eles tanto faz. E esse dia 27 de janeiro é o Dia Internacional em Memória do Holocausto. Agora, se vocês não sabem, essa informação, não sei se todos sabem, mas o fogo, ou a fumaça que surgiu decorrente do fogo em contato com o material que revestia a boate, provocou o mesmo quadro ou o mesmo tipo de veneno que foi utilizado pelos que seguiam o bigodinho para matar pessoas na câmara de gás. Muito estranho mesmo, tá? Aí ele diz aqui: confira este texto na íntegra, do jeito que foi escrito, que está circulando pela internet. Tire suas conclusões. Todo mundo falando da tragédia que aconteceu. Vou falar o que eu acho. Eu sei que não tem nada a ver com a página, mas eu não acho que isso foi um acidente ou coisa do tipo. Se vocês ligarem as coisas, podem perceber isso também. O cartaz da banda, a banda que estava tocando antes de começar tudo, era uma caveira pegando fogo. E no fundo, várias caveiras dançando pegando fogo também. Agora começa a coisa mais estranha. A última música que foi tocada foi Die Young, que traduzindo significa morrer jovem. Na boa, ele diz, os seguranças fecharam todas as portas, véi. Se alguém chegasse e falasse que estava havendo incêndio, é claro que iriam abrir as portas, até porque eles não iriam querer morrer, e muito menos serem acusados por serem responsáveis pela morte de mais de 200 pessoas. Uma coisa estranha também é que uma sobrevivente disse que viu uma mulher de vestido vermelho sorrindo para todos. Isso é bizarro. Agora, tá vendo esse cara aqui que tirou foto do lado do cartaz da banda? Foi ele quem jogou o sinalizador que fez começar o incêndio acidental. Eu não acredito nessa história que foi um acidente. Além disso, tudo que é super estranho, na página da Kiss no Facebook, foi postado assim: hoje temos a banda gurizada, a Kiss vai pegar fogo. Gente, olha só, eu estou lendo esse texto aqui agora. Então diz: a Kiss vai pegar fogo. Logo depois do incêndio, o post foi apagado. Estranho, não? E uma coisa super estranha foi que só morreu um integrante da banda. Ele era o mais novo, só porque ele não conseguiu sair da fumaça. Os outros mal se feriram. Se não fosse por isso, todos os integrantes da banda estariam bem e vivos. Na boate, eu não acho que isso foi um acidente. Uma boate não pode pegar fogo do nada e iniciar um incêndio só por causa de um sinalizador, gente. Eu não acho que 233 pessoas morreram assim nesse incêndio que aconteceu do nada. Não concordam? Ele pergunta no final, aí fecha aspas, tal. Então foi um texto aqui que rolou na internet, tá? Multidões em rituais de sacrifícios. A elite, falamos muito a respeito deles aqui no canal, né? Então vários canais, ou a maioria dos canais que se dedicam ao estudo aí das conspirações, ou
da conspiração que existe no mundo, relatada no Salmo 2, fala a respeito dessas elites, né? Então diz assim: a elite gosta de ver seus eventos simbólicos, sacrificiais, inclusive a Copa do Mundo, o Carnaval, tá? Superlotados. Ele diz aqui, seja em desfiles de amor, concertos macro, jogos de futebol, Copas do Mundo, ou qualquer evento que atenda a tantas pessoas quanto possível. Eles têm motivos para isso. E aí eu me pergunto, você tem motivo para estar num local desses, podendo ser vítima desses loucos, dessa elite louca, que deseja trazer à tona a nova ordem mundial por meio de sacrifício humano? Diz aqui, pois quanto mais gente morrer, melhor. Pois quanto mais gente morrer, melhor para eles. Pois o sangue das vítimas é uma oferenda aos deuses adorados nos festivais. Agora que isso é algo que se espera em qualquer caso, com multidões deste calibre e uma aparente desorganização, depende de quem? Há todo um simbolismo ocultista, arte MK Ultra, circo, triângulos, simulação de sacrifícios, bafometes, Mickey Mouse, pavão igual a Argos, o olho que tudo vê, espelhos, felinos, caveiras, coelho branco, bola 8, Iada, esqueletos. A plateia ficará sem saber, é claro, não sabe de nada. E atualmente eles estão usando, e usaram muito na Copa do Mundo, a figura do bode, não é? O mais bizarro é que nunca antes houve tantos sacrifícios rituais. Vejam o que diz a Wikipedia a respeito. Algo muito sinistro. Tofete. Tofete é um lugar perto de Jerusalém, onde, de acordo com o Antigo Testamento, os israelitas sacrificaram crianças ao deus Moloque, queimando-os vivos. Acredita-se que é um lugar específico no Vale de Guina. Aí ele transcreve o texto de Jeremias 7, versículo 31 a 32. Vou deixar aí na tela, tá? Aí ele fala aqui, entenda um pouco mais sobre sacrifícios rituais na cultura pop, sincronicidades, como todos os eventos que trazem um aspecto um pouco ritualístico, como por exemplo do tiroteio em Sandy Hook, que foi cercado por estranhas sincronicidades. Por exemplo, vários artigos em toda a web mencionaram que as palavras Sandy Hook foram vistas em um mapa durante o filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge. No filme, a ilha de Sandy Hook detém o estádio de Gotham, que o supervilão Bunny destrói. Aí tem a foto aqui, ó. Uma foto do filme aqui, ó. Sandy Hook. Uma área chamada Sandy Hook, marcada como uma zona de ataque durante o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Um fato estranho, que um kit promocional enviado para indivíduos influentes da indústria de mídia continha 2 itens, a camisa e o mapa de Gotham City, como visto no filme. E aqui mais uma sincronicidade da cultura pop. Camiseta, uma caveira aqui, né? Está escrito Fire Rises. O kit promocional continha uma camiseta apresentando Bunny e as palavras Fogo Sobe, juntamente com o mapa de Gotham City, incluindo uma ilha chamada Sandy Hook. A imagem acima é um print screen do site firstshowing.net. No mapa pode-se ler claramente que Sandy Hook é uma zona de ataque. Strike Zone. Sandy Hook é uma zona de ataque. Essa é certamente uma estranha conexão entre o tiroteio em Aurora, que ocorreu durante a estreia de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, e o tiroteio em Sandy Hook. Isso é tudo coincidência? São as mesmas pessoas que estão por trás de ambos os ataques? Foi tudo isso pré-planejado? São essas coincidências, na verdade, sincronicidades, como definida por Carl Jung, que aparecem para materializar a fim de destacar uma camada de verdade? O tiroteio em Sandy Hook também tem uma relação estranha com o filme Jogos Vorazes, como se afirma no artigo Jogos Vorazes, uma amostra da nova ordem mundial. O filme basicamente retrata a matança ritualística de jovens retirados das massas, a fim de divertir e aplacar a elite. Fato estranho.
A autora da história, Suzanne Collins, reside em Newton, em Connecticut. Em um nível mais profundo, as mortes em massa de 2012 forçaram nossas mentes coletivas a continuar a pensar como a elite. No filme Videodrome, a síndrome do vídeo, onde os eventos ocorrem em situações ensaiadas que contam a história de inocentes sendo massacrados por pura maldade, por nenhuma outra razão a não ser pelo próprio mal. Se eles percebem isso ou não, as massas são participantes desses rituais. E eles estão fazendo isso em tudo quanto é lugar, gente. É na ordem política, na ordem social, na ordem econômica, na ordem religiosa e também no campo do entretenimento, porque as massas são participantes desses rituais, visto que choque coletivo, raiva, tristeza e incredulidade emanam de cada família, dando mais poder a esses rituais e ampliando seu impacto sobre o mundo. Nós sabemos que a mídia tradicional, ela pinça determinados pontos de determinados assuntos e você vai ver que muitos canais aí que são canais que existem no YouTube, que às vezes falam para você que estão questionando determinada coisa, na verdade estão pensando os mesmos temas, dando a mesma perspectiva a esses temas que a mídia tradicional dá. Por exemplo, falamos aqui que não existe bomba atômica. Aí você vai um monte de canal, né, que diz que questiona a mentira do sistema e os caras estão justamente dando o mesmo reconhecimento que a mídia comum dá à existência desses artefatos, né? Isso é só um exemplo, tá? Se eles se alinham aos aspectos que a mídia tradicional quer transmitir para você, ou a narrativa, a interpretação que a mídia tradicional quer transmitir a você a respeito de qualquer evento, então o que você deve fazer? Raciocinar, tá? O francês Antonin Artaud, arquiteto e adepto da teoria do teatro da crueldade, com seu poder transformador e a inspiração para a mídia do sexo e da morte extrema de nosso tempo, disse sobre o processamento da mente de grupo. Ele diz assim: além de feitiçaria e de feiticeiros do campo, existem truques de voodoo global, em que todas as consciências participam periodicamente. Eu estava comentando que vocês já notaram, não sei se vocês já notaram, mas a cada mudança de governo em nosso país, e sempre nos primeiros dias do ano dessa mudança, tragédias acontecem. Eu já percebi. Ele diz assim: é assim que forças estranhas são despertadas e transportadas para o cofre astral, para aquela cúpula escura que é composta acima de toda a agressividade venenosa das mentes malignas da maioria das pessoas. A opressão tentacular formidável de uma espécie de magia cívica que logo aparecerão indisfarçáveis. Gente, o que é isso? O cara está descrevendo aqui justamente tudo que está acontecendo no mundo, né? A questão de controlar a humanidade com palavras e símbolos esotéricos codificados dentro de um jogo, um espetáculo de mídia ou um ritual, é uma das mais difíceis para as pessoas compreenderem. É por isso que a maioria das pessoas são vistas com desprezo como profanas. Eu já ouvi isso de um maçom, tá? Se você não segue o que ele segue, você é chamado de profano, tá? Assim como o Evangelho fala que aqueles que desprezam o Evangelho, né, são os filhos da perversidade. Vocês veem que é uma luta espiritual, né? É uma luta espiritual, certo? Porque eles não vão concordar, com o que está escrito na palavra, tá? Que o ser humano, ele é um ser que nasceu em pecado e não pode ser salvo sozinho, ele não pode se salvar. Ele tem que ser convencido pelo Espírito Santo, né? Do pecado, da justiça e do juízo.
E o Salmo 2 fala justamente sobre isso. Porque eles se rebelam contra Deus. Porque Deus não aceita o sacrifício deles. Não aceita a organização deles. Aí ele diz, é por isso que a maioria das pessoas são vistas com desprezo. Eu acho que somos cultivados, disse Charles Fort. Foi Fort que também sugeriu que o homem deliberadamente inventou o dogma do materialismo, a fim de proteger-se da evidência daquilo que está sendo feito a ele por meio de métodos psicoespirituais de guerra transmitidos pela coincidência, pelo simbolismo e pelo ritual.